história do cinema brasileiro começa em 1896 com a chegada do primeiro cinema no Rio de Janeiro. Um tempo depois, em 1908, o cinema brasileiro começa a se expandir por conta do primeiro filme de longa-metragem feito no Brasil, que foi produzido por Antônio Leal. Esse filme seria Os Estranguladores. Um tempo depois, em 1914, o cinema brasileiro começa uma decaída por conta da Segunda Guerra Mundial e por conta de produções americanas. Em 1920, ele começa a se refortalecer por conta de diversas divulgações de revistas e entre outras coisas. O cinema brasileiro passa muito tempo lotado de pornochanchadas, que é basicamente um gênero de filme. E depois disso, a época de ouro do cinema brasileiro começa em 1990, na década de 90, com ótimos filmes como O Quatrilho, Cidade de Deus, E essas flores da Tá mexendo esse moleque? Quem olha minha barraca no morro de Santa Marta. que veio um pouco depois, nos anos 2000, Central Brasil, Jesus, você foi a pior coisa que já me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. e etc. Depois disso, o cinema brasileiro vem decaindo lentamente por questões políticas. Ele nunca esteve tão no auge quanto ele estava em 1990. A chegada da televisão no Brasil ocorreu no dia 18 de setembro de 1950. Foi esse dia que lançou a primeira estação de televisão, lançada na América Latina. Foi um marco na história da comunicação no Brasil e é a quarta do mundo, somente atrás dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Você já deve ter visto assim em algum lugar, tanto em filmes ou quanto em séries brasileiras. O termo Ancine vem de Agência Nacional do Cinema, e todo filme e série brasileira precisa da Ancine para autorizar a sua produção para que os filmes e séries sejam lançados. Audiovisual é um termo usado para se referir à forma de comunicação que combina som e imagem. Agora eu vou dar alguns exemplos de audiovisual. Os exemplos são televisão, gravação de vídeo e etc. Eu sou o Barranco e agora eu vou contar sobre um pouco do podcast. O podcast em si é um serviço de voz representado entre duas pessoas. Ou seja, duas pessoas podem comunicar algo com você. E que isso seria o podcast em si. O podcast, sendo um serviço de voz, ele não pode ser representado entre imagens e vídeos. Por exemplo, um podcast não pode ter... você está falando sobre uma loja que abriu. Você vai só comunicar as coisas da loja só com a voz. Não pode conter imagens, que aí já não é um podcast, não é um serviço de voz. Isso acho que você pode ser compreendido com você. Também, o podcast pode ser encontrado no aplicativo Spotify. Ele é de graça, mas tem um porém, você tem que assinar ele. Que nem esses outros aplicativos, Netflix, Disney Plus, esse aplicativo que você tem que assinar para assistir. E assim, o podcast também, como ele é em duas pessoas, ele é explicativo e pode ser completamente para você. Como assim, João? Como assim completamente para você? Ele vai ser explicativo para você. Ele só vai comunicar com você, no jeito dele, vai comunicar com você. Mas mesmo assim, todas as pessoas podem ouvir e tal, mas ele é explicativo para você. Sendo um jornal pequeno ou um mini jornal, tanto faz. E tem um podcast que eu acho muito bom, e ele também pode ser internacional, pelo um certo aspecto, sendo mesmo o dublador do podcast, ele é gringo, ele fala, alguns podcasts, ele fala brasileiro e inglês. Vamos fingir que ele tá falando alguma coisa sobre os Estados Unidos. Ele fala inglês e no Brasil, ele aconteceu uma coisa no Brasil, ele fala brasileiro. E assim, esses vídeos também podem, esses podcasts podem conter uma pessoa junto, como eu falei. Alguns podcasts podem ser relacionados entre duas pessoas.
E assim, o podcast é isso em si. Muito obrigado por ver o vídeo e tchau!